Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias. Eu tenho comigo aqui no dia de hoje na bancada a jornalista Natália Barros e a nossa convidada de hoje, a secretária de Estado aqui de Alagoas da Cultura, Melina Freitas. Bom dia, secretária. Seja Bom muito dia, bem-vinda bom aqui ao MCZ dia. Notícias. Muito obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, muito honrada, viu? A gente que agradece, Melina, pela presença aqui no MCZ Notícias. Melina, curiosidade no estado de Alagoas, né? Você é uma das secretárias mais longevas da história recente aqui do Pois é. estado, né? Devido a esse trabalho de excelência reconhecido publicamente pela sociedade, pelo mundo político também. A que se deve, na sua ótica, essa longevidade tanto tempo à frente de uma secretaria, de uma pasta tão importante como a da cultura? Olha, primeiro eu quero agradecer as suas palavras tão generosas e carinhosas. E são verdadeiras, viu, secretária? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu sinto muito orgulho, sem falsa modéstia, de ter chegado até aqui, né? E com a sensação de que nós conseguimos aí construir um trabalho muito bacana, deixar um legado para a cultura do estado de Alagoas. Mas sinto muito fortemente também a responsabilidade que é estar há tanto tempo numa pasta que representa a nossa história, a nossa memória, os nossos saberes, fazeres, né? A cultura é extremamente diversa, ela tem linguagens múltiplas, teatro, folclore, música, cinema, enfim, são inúmeras facetas e construir políticas públicas dessa maneira não é uma missão fácil, mas eu atribuo o tempo, a possibilidade que a nossa equipe teve, não foi a Melina, foi uma equipe inteira, né? Que é uma equipe pequenininha, mas que eu digo sempre, aguerrida, comprometida e que me ajudou, foi essencial para que a gente conseguisse avançar em inúmeras frentes, né? Aumentando o orçamento, estabelecendo políticas fixas de incentivo à cultura, promovendo editais. E foi uma política que o tempo mostrou que estava dando certo, que aproximou o governo do segmento cultural, né? A gente, desde o início, propôs uma gestão de diálogo, de construção de pontes de forma conjunta, ouvindo os segmentos, ouvindo as propostas, alterando muitas vezes projetos nossos, mas porque nós entendemos que os projetos, os editais, os festivais, todas as políticas que nós realizamos, elas têm que ter por princípio maior atender a ponta, atender a expectativa daquela comunidade que está sendo posta, né? Acho que isso foi essencial, foi decisivo. E estou aí, né? Há 11 anos. Nós conversávamos agora há pouco, 10, mas na verdade já são 11 anos mesmo, caminhando para 12. Em janeiro faremos 12 anos à frente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, que essa mudança, que não é só na nomenclatura, eu digo sempre que foi muito importante essa mudança na nomenclatura, mas também para imprimir o que já acontecia, mas que muitas vezes o inconsciente popular não compreendia, que a cultura é uma ferramenta essencial de desenvolvimento social, mas também econômico. O impacto que os projetos culturais, artísticos têm na economia local são fortes. Infelizmente, a carência de números dificulta o nosso trabalho, mas nós temos alguns levantamentos recentes, inclusive a Fundação Itaú fez um levantamento nacional em julho passado, e Alagoas aparece como o estado brasileiro em terceiro colocado, né, como o estado que mais cresceu em economia criativa. Coisa boa. Então, assim, a cultura, ela não é só a culminância do ato. A cultura é festa. Não é só isso, gente. A festa é a culminância. As apresentações, os festivais são a culminância. O que é a culminância? É a finalização de um processo que envolve uma série de atividades e movimenta uma série de profissionais. E impacta num número grande de famílias, de pessoas.
A economia criativa ela é super importante, ela não está somente na cultura, mas ela está muito na cultura, ela está também nas ciências e tecnologia, ela está também na educação, na inovação, mas a gente fica muito orgulhoso em ter feito parte dessa mudança, não só de nomenclatura, mas, sobretudo, de oportunidade para reafirmar essa relevância que a cultura, que as artes alagoanas têm para a nossa economia. Ô, secretária, fica aquela sensação que o sarrafo está cada vez aumentando mais da secretaria, do ponto de vista do retorno político, do retorno econômico para a sociedade. Tem esse sentimento que o sarrafo está se elevando e o trabalho continua cada vez maior? Olha só, quando você fala o sarrafo está subindo, eu vou entender como as pessoas estão compreendendo melhor o valor daquele órgão, né? Da atividade que aquele órgão produz, né? Ou poderá vir a produzir. Acho que sim. Acho que não somente pelo espaço, pelo reconhecimento que, desde a gestão do então governador Renan Filho, e continuamos com o governador Paulo Dantas, sempre tiveram esse reconhecimento da importância da cultura e garantiram recursos. Nos 2 governos Renan Filho, nós tivemos muita dificuldade, porque trabalhamos 100% com recursos próprios e, mesmo assim, conseguimos realizar uma série de editais, conseguimos virar a página da cultura aqui em Alagoas, recuperar, reestruturar festivais, como, por exemplo, o Festival de Cinema de Penedo, que, quando nós assumimos lá em 2015, ele não figurava entre os festivais nacionais, ele figurava somente entre os festivais universitários. E já no primeiro ano ele voltou aos festivais nacionais. Hoje ele está assim, a gente fala disso com muito orgulho, atrai uma mídia nacional muito positiva para Alagoas, entre outros projetos muito importantes para a cultura aqui em Alagoas. Então, assim, acho que o sarrafo subiu, mas também por conta das leis federais, a gente não pode negar isso, uma oportunidade única, um momento onde, de fato, a gente discute muito isso nos fóruns nacionais de cultura, dos gestores nacionais do país inteiro, do quanto é importante executar com competência os recursos federais das leis, desde a lei da Lei Aldir Blanc, agora com a LPG, com a PENAB, né, uma política nacional que garante investimentos para a cultura, pelo menos até 2027. Então, porque a gente tem que ter muita competência e executá-los com louvor, para mostrar que os resultados virão, para termos dados para apresentar positivos, para dizer, olha aqui que a cultura dá retorno, olha aqui que isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento que dá retorno, que é importante, que também, para além de todo esse processo econômico que eu já venho batendo na tecla, atua fortemente na formação da cidadania, da dignidade das pessoas, previne a violência e etc. E por aí vai, certo? Então, assim, o sarrafo ele sobe, mas a responsabilidade sobe junto também. A senhora falou de uma equipe pequena, né? Então, é um trabalho que deve ser louvável mesmo, louvado, porque se é uma equipe pequena que já chegou em tantos níveis assim, de um trabalho ao longo desses 11 anos, então, como o João mencionou, esse sarrafo aumentando, essa responsabilidade aumentando, mas, claro, os resultados eles também seguem, né, essa linha. A senhora falou muito essa questão dos editais, né, essa política dos editais democratiza o acesso, inclusive, principalmente, na verdade, a recursos, né? Então, para a gente falar um pouco sobre isso, sobre esses editais, como é que anda esse relacionamento, como é que andam hoje esses recursos federais também, né? Já que agora facilitou um pouco mais nesse sentido desses investimentos. Isso. Olha só, a gente teve inicialmente, assim como todos os estados e municípios brasileiros, muita dificuldade, porque foi aquele susto, né? Aquela quantidade, aqueles recursos e prazos muito curtos e uma equipe muito pequena, e como é que a gente vai tramitar isso, e como é que a gente vai instruir esse processo, e recurso federal, a responsabilidade meio que triplica. Quem trabalha com a coisa pública sabe disso, acredito que a sociedade já entendeu isso também. E, assim, tivemos os nossos perrengues, tivemos as nossas dificuldades e tivemos, assim, levamos os puxões de orelha
do pessoal da cultura que tinham total razão, porque a gente... Mas, desde o princípio, o próprio governo federal estendeu prazos, porque foi uma coisa meio que generalizada mesmo. Mas, desde o segundo ciclo da Aldir Blanc, a gente já aprendeu o dever de casa. E, assim, eu falo disso com muito orgulho, porque a equipe é pequena mesmo, sabe? São poucos técnicos. E, na época da execução de pagamento, a gente chega a ficar até de madrugada na secretaria, para poder colocar no sistema, para poder estar tudo bonitinho, para poder não dar erro e por aí vai. Então, assim, no último ciclo, agora que aconteceu, Alagoas ficou entre os 3 primeiros estados a concluir a execução dos recursos, e fizemos dentro do prazo. Embora o Ministério tenha estendido o prazo, Alagoas cumpriu o prazo que foi estabelecido desde o princípio, o que demonstra que a nossa equipe, modéstia à parte, de fato tem sido muito competente, mas, acima da competência, muito comprometida. Porque eu acho assim, quando você veste a camisa, quando você se compromete, e a gente conversa muito internamente a respeito disso, gente, é essencial que nós entreguemos à sociedade, que a gente demonstre que a nossa equipe tem condições de gerir isso, tem condições de entregar no prazo, que a gente consegue. Então, se a gente consegue, os outros também vão conseguir. E a turma compreendeu isso, comprou a ideia. E a gente tem tido um resultado muito bom, assim, no sentido de não ser mais um problema, como já foi no passado, o volume de projetos a serem examinados, o volume de projetos a serem instruídos, o volume de recurso a ser empenhado, a ser pago. Hoje a gente já pegou meio que o métier, a gente já consegue realizar com segurança e com consciência de que estamos fazendo de forma correta, de forma tranquila e responsável. Secretária, só concluindo aqui, que eu acabei me lembrando como é que é ser, por exemplo, uma secretária num período em que não existia, né, um Ministério da Cultura, e hoje, com essa retomada dessa pasta tão importante, assim, porque apesar dos esforços a nível estadual, tinha toda essa questão a nível nacional, né? De um período que não tinha o Ministério, que foi abolido esse Ministério da Cultura, e depois, com o novo governo, houve esse retorno do Ministério. Fala um pouco dessas duas fases, das dificuldades e também das facilidades posteriores. Olha, no início, eu vou dividir aí em 3 fases, tá? No início, realmente não existia nem Ministério da Cultura, mas, né, foi extinto. E a gente tinha uma dificuldade enorme em dialogar com o governo federal. Existia uma secretaria-geral, não me recordo especificamente o nome, mas era uma espécie de secretaria. Mas, assim, a dificuldade era tremenda. A forma de condução, naquele momento, para a cultura foi muito difícil, porque foi de total desestruturação mesmo do setor, sabe? A gente não contava com nada, absolutamente nada, e até se a gente tivesse algum tipo de necessidade de diálogo, a gente também não conseguia. Então, nesse momento, eu me concentrei realmente nos recursos disponibilizados, no orçamento disponibilizado pelo Estado de Alagoas, 100%, né? Como eu te falei, os primeiros 4 anos, acho que foi só governo do Estado e ponto. Depois, no período da pandemia, houve um movimento através do Fórum de Gestores de Cultura Nacional, que foi muito importante, porque esse fórum, ele se uniu, essa união de praticamente todos os estados, acho que 1 ou 2 não fizeram parte do fórum nesse momento. Durante a pandemia, a gente produziu inúmeros debates, e foi quando o governo federal, diante da situação de calamidade, né, da tragédia que se abateu no mundo inteiro, lançou a Lei Aldir Blanc. E, naquele instante, eles não tinham para onde escapar. Era necessário que, de alguma maneira, houvesse um contato, um diálogo, uma escuta do governo para com os gestores estaduais e municipais.
Então, assim, os gestores estaduais foram muito firmes. Eu estava lá representando Alagoas, claro que de maneira online, porque na pandemia a gente não podia estar presencialmente, mas naquele instante eu acho que houve uma virada de chave, onde nós avançamos, porque, mesmo a contragosto, o governo ele fez algumas modificações, a gente também, óbvio, movimentando as bancadas federais dos estados, foi muito importante. E naquele instante eu acho que a gente conseguiu ser vistos de novo e, de alguma maneira, levar as necessidades dos nossos estados. Eu quero ir um pouquinho além. O bolsonarismo ficou claro e evidente que ele tentou sucatear a cultura no Brasil de um modo geral. A pandemia foi um mal necessário para que a cultura retomasse o seu protagonismo, ajudasse o setor como um todo naquele momento pandêmico? Eu não chamaria de mal necessário, porque assim, a pandemia, em hipótese alguma, ela pode ser considerada necessária, porque ela foi lamentável, né? Mas eu acredito que ela acabou sendo uma ferramenta para que os agentes culturais pudessem ser ouvidos, ser escutados. A partir dali, nós retomamos um espaço dentro da esfera do governo federal, porque até então nós éramos completamente escanteados, completamente. Era uma coisa assim, que por mais que a gente falasse, por mais que nós nos reuníssemos e fizéssemos uma carta, por exemplo, conjunta, nós éramos simplesmente negligenciados mesmo. Porém, após a pandemia tornou possível esse espaço. E aí a gente soube ocupar esse espaço e dali não saímos mais, até porque depois dali as leis federais elas se estabeleceram. Depois, com a eleição do presidente Lula, o Ministério da Cultura foi retomado, e aí é um momento completamente diferente, onde eu vejo que, de fato, a cultura ela recebeu um afago, no sentido de que diversos projetos foram retomados, o diálogo com os estados, o fórum recebe um tratamento muito melhor. Qual a relação com a ministra Margareth Menezes? Uma relação tranquila, de respeito, sem subserviência. A gente discute muito isso no fórum. Recentemente lá participamos do encontro na Paraíba, onde a gente fez uma nova eleição, né? O presidente Fabrício não podia ser candidato mais à reeleição, ele é secretário de Cultura lá do Espírito Santo. Foi um excelente presidente, mas nós tínhamos 2 candidatas, e aí era uma coisa meio... Bateu chapa, e a chapa vencedora, que eu vou até declarar aqui, até porque eu acho que nessas alturas todo mundo já sabe mesmo. A chapa vencedora foi uma chapa que bateu muito na tecla do tipo, olha, muito bom, o Ministério nos dá autotratamento, nós agradecemos, nós achamos que isso deve permanecer, reconhecemos o trabalho que vem sendo feito, mas assim, a gente não pode ser chapa branca, a gente precisa aqui também permanecer aqui onde a gente está. Não dá para a gente ser comunicado depois de uma decisão, do jeito que a gente faz aqui em Alagoas, de conversar antes com a turma, com os segmentos. É mais ou menos isso. Eu estou fazendo uma comparação, né? Não sei se vocês estão conseguindo entender. Claro. Porque às vezes eu estou tão por dentro do meu mundinho, da minha bolha, eu vou falando e às vezes as pessoas não alcançam, mas é mais ou menos isso. As decisões, secretária, não podem ser tomadas de cima para baixo. Até podem, mas a corrente que venceu a eleição do Fórum, pelo menos, né, de gestores nacionais, entende que não é interessante, não é a forma mais adequada. Aberto, exatamente, amplo. O diálogo, o respeito, né? Quem escuta mais erra menos. Forma, exatamente. Quem escuta mais erra menos. E quem escuta menos erra sozinho. É verdade, secretária. E aí, secretária, a Natália tocou num ponto também, que foi a questão da democratização do acesso dos recursos com relação aos editais. Aí você, no início da sua fala, no programa, você falou das várias vertentes culturais. Como esses editais têm democratizado os acessos, por exemplo, a gente vê mostra de dança, a gente vê cinema, a gente vê balé, a gente vê literatura, a gente tem visto grandes manifestações culturais aqui no nosso estado. Como é que você vê essa questão dessa democratização ao acesso dos recursos públicos para uma camada tão grande da cultura? Eu vejo com muita alegria. Eu acho que não tem como
não ser assim mais. Né? Eu digo sempre, às vezes me perguntam, Melina, nesses anos todos, se você destacar uma ação mais importante, para mim eu só tenho um filho, mas se eu tivesse outro, né, quem tem mais de um filho sempre diz, o amor é o mesmo, tal. Então é mais ou menos isso. Não dá para a gente dizer que um é mais importante do que o outro, mas assim, apertando muito, eu me orgulho mesmo acho que a partir da nossa gestão, do governo Renan Filho e agora com o governo Paulo Dantas, se estabeleceu essa política de editais aqui em Alagoas, não há como retroceder. Seja quem for o próximo governador de Alagoas, os próximos, se ele de repente diz assim, não vai ser mais não, não vou fazer mais edital, não. Vai ser projeto que a gente vai avaliar aqui, mandem os projetos que a gente vai... Sabe, é um retrocesso. Eu acho que não tem como retroceder. É uma página virada. Os próximos gestores, governadores do Estado, eles até poderiam fazer isso. Mas eu acredito que seria uma zoada tão grande, eu acredito que ia gerar um burburinho tão grande na sociedade, né, que politicamente eu não acho inteligente. Eu não acredito que nenhum político teria esse pensamento, porque a gente parte do pressuposto de que um governante, ele quer o melhor para o seu povo. Né? E a gente vê nos resultados, vê na resposta que a gente tem da sociedade que os editais deram muito certo. E não existiam, e até existiam, mas era uma coisa assim, a gente fez um levantamento de 15 anos e dos 4 primeiros anos só do Renan Filho. A gente está precisando até atualizar isso. Mas assim, era em 15 anos... 10 editais e em 4 anos do Renan Filho, 50 não, estou falando muito, mas tipo 30. Era o dobro. Superou mais de uma década em Exatamente, exatamente. Então, assim, e está aí há 12 anos, né, maior parte não, praticamente todas as políticas estabelecidas pela Secretaria de Cultura, Economia e Criativa são executadas através de editais, ou ferramentas democráticas, transparentes, e que dão a possibilidade de que as pessoas concorram, mas de maneira mais justa. É isso que a gente busca. Secretária, outro ponto que chama a atenção também dos alagoanos é a questão da interiorização das ações da cultura. Eu posso falar com propriedade, recentemente eu estava lá, Natália, em Paripoeira, e tinha uma mostra linda lá na praça. Tá? Quando fui ver, era uma ação da Secretaria de Cultura. Já foi anunciado também em breve, agora no Sertão de Alagoas, isso, em Piranhas. Piranhas. Enfim, a gente consegue ver, ter esse olhar da interiorização da cultura, que muitas vezes a gente vê assim, a criança não tem cultura, o adulto não tem cultura, porque a pessoa não teve acesso à cultura. Quando você tem acesso à cultura, você quer ver uma boa dança, você quer ver um bom cinema, você quer ver um bom balé, você quer ler uma boa literatura. Fala um pouquinho, secretária, dessas ações de interiorização da cultura do Estado. Essa sempre foi uma preocupação nossa, né? Nós sempre colocamos como objetivo descentralizar as ações que, em sua maioria, aconteciam em Maceió e na Grande Maceió. A gente entende a dificuldade de todos os aspectos, né? De distância, de transporte, de hospedagem, muitas vezes. Mas se o poder público não toma iniciativa, não faz um esforço para que isso aconteça, a realidade não vai mudar nunca. Então, desde o princípio, a gente buscou descentralizar. Nos nossos editais existem as cotas já estabelecidas para que todas as regiões tenham vaga garantida, exatamente, para que em cada edital a gente tenha projetos acontecendo do litoral ao sertão. Então, essa é uma premissa nossa desde o princípio, que a gente tem buscado ampliar cada vez mais. Óbvio que isso é muito importante também que passe pelo diálogo que a gente tem com os municípios, com os gestores municipais. Tem gestor que investe, que entende. Tem gestor que já não considera tão importante, tão legal assim, né? Deixa para depois tal. Mas nesses anos, eu acho que nós já fomos em todos os municípios alagoanos, certamente. Acho que não existe município que a gente não tenha feito alguma ação, pelo menos uma ação nesses últimos 12 anos. Muitos municípios, inclusive, já receberam várias ações, né?
E eu acho que isso é essencial, porque a gente tem arte e cultura no estado, nos 4 recantos do estado de Alagoas. Em cada cantinho desse estado tem uma manifestação cultural, podem ter certeza. E é manifestação cultural de qualidade, mas óbvio que se você não tem atenção, se você não recebe investimento, fica difícil. Se você não é visto, as pessoas não vão conhecer aquela manifestação, não vão conhecer aquela arte, aquela cultura. Então, o objetivo, de fato, é descentralizar para dar visibilidade, para reconhecer a arte que existe, não só na Grande Maceió, também na Grande Maceió, pelo amor de Deus. Maceió, Grande Maceió também são essenciais, são muito importantes, mas a gente tem que procurar colocar de forma equilibrada investimentos nos 102 municípios, exatamente. Saindo um pouco de dentro do estado e partindo uma coisa assim, mais para como exportar essa cultura alagoana, como vender essa cultura, essa tradição, né? Inclusive em parceria com outras secretarias, como a Secretaria de Turismo, por exemplo. Como é que é feito esse trabalho para que outras pessoas, para além dos alagoanos, né, já que a gente é um estado tão turístico, assim, que recebe tantas pessoas de fora, como fazer isso tudo chegar para essas pessoas que estão visitando? Olha, a secretária Bárbara, ela faz um trabalho muito bonito nesse sentido. A cultura, o turismo, algumas pastas trabalham muito de maneira transversal, né? E muitas das nossas manifestações participam de feiras que são realizadas pela Secretaria de Turismo do Estado, fora do Estado. A gente acompanha isso. Muitas vezes a gente dialoga para chegar numa escolha que atenda o público daquela exposição, daquele evento que o turismo vai participar. A SERF, que hoje é ocupada brilhantemente pelo Júlio César, também, ele recentemente esteve na França com representantes da cultura alagoana, tem participado de inúmeras ações nesse sentido, de valorização de mestres, mestras, de grupos culturais, do nosso artesanato. Então, assim, até publicamente eu deixo meu agradecimento à secretária Bárbara Braga, ao secretário Júlio César, que têm sido parceiros essenciais nessa questão da divulgação e de levar para fora do Estado e até para fora do nosso país a arte e a cultura de Alagoas. Para além disso, através do Consórcio Nordeste, o Fórum está virando protagonista dessa conversa nossa. O Fórum Nacional de Gestores, através do Consórcio Nordeste, propôs uma ação entre todos os estados do Nordeste. Os governadores se comprometeram a viabilizar um projeto chamado Conexão Nordeste, pelo amor de Deus. O do balde. Eu esqueci, são muitos projetos, desculpa. Pesquisa aí. Daqui a pouco a gente lembra, secretária. Mas é um projeto muito interessante. Cena Nordeste, me desculpa, minha gente. O Cena Nordeste foi um projeto que ele nasceu da reunião do Fórum e foi proposto ao Consórcio Nordeste, foi autorizado por todos os governadores. E o Cena Nordeste, o que é que ele propõe? Que cada estado receba todos os outros estados do Nordeste, que vão, por sua vez, se comprometer a enviar manifestações culturais em 3 linguagens, eu acho. 3 linguagens que a gente fala assim, por exemplo, teatro, circo e folclore. Ou música, cinema e artesanato. Entende? O que se transforma num grande festival. A gente já fez, o ano passado, uma edição que foi maravilhosa. Esse ano a gente está previsto para acontecer a edição de Alagoas do Cena Nordeste. Esse ano está previsto para acontecer em dezembro. E, assim, é uma maneira de exercer esse intercâmbio cultural, levando cultura de um estado do Nordeste para o outro. É muito bonito de se ver, porque a cultura nordestina ela é muito forte, né? Ela é muito rica. Então, tem sido, assim, uma experiência que a gente tem tido como muito positiva, e é mais uma forma de levar a nossa arte para fora do estado. Secretária, a gente não pode deixar de tratar do tema Bienal do Livro,
que ao longo da sua gestão tem sido um dos eventos protagonistas do nosso estado. A gente tem visto o fomento do governo nessa atividade, nessa bienal. O que é que você tem para falar em relação a essa mudança de paradigma desses investimentos, da notoriedade de um evento desse porte? Olha, é um evento que, para a intelectualidade brasileira, tem grande relevância, porque é um evento que acontece em todos os estados do país. E se vocês não sabiam, somente aqui em Alagoas, ele é desenvolvido pelo governo do estado. Nos outros estados brasileiros, eles são eventos privados, que as pessoas pagam para ter acesso. Aqui em Alagoas, o governador Paulo Dantas fez questão de apoiar integralmente e permitir que a sociedade alagoana tenha acesso, né, um evento assim, que ele é uma realização do governo do estado e da Universidade Federal de Alagoas. Tem que se reconhecer aqui o trabalho do reitor Tonholo, de toda a equipe da Universidade Federal, que se esmera no planejamento. A programação está fantástica para esse ano, para a Bienal desse ano. Nomes assim maravilhosos, Marcelo Rubens Paiva, entre outros, estarão presentes aqui. Então, assim, eu considero a Bienal uma oportunidade muito especial para o povo alagoano, de acesso à literatura de qualidade, à cultura especializada em vários temas. É muito diverso a questão dos temas que são debatidos, das palestras que serão ministradas. Existe uma variedade muito rica. E, assim, saber que só aqui em Alagoas o governo do estado apoia e incentiva de forma integral, ou seja, praticamente o governo de Alagoas praticamente está realizando 100% da Bienal. Existem outros parceiros, mas no planejamento inicial, o governo de Alagoas é o principal executor dessa Bienal, que é tão importante para o nosso estado. Secretária. Acho que não só para o nosso estado, acho que para o Brasil. A gente vai receber gente do país inteiro, a gente sabe disso, né? São 10 dias de puro suco de cultura. É verdade. Secretária, a gente não pode deixar de falar desse tema, que são muitos municípios, como em Maceió, que fazem grandes investimentos em shows de personalidades nacionais, se gasta muito, se investe muito nessas atrações milionárias e muitas vezes a sociedade tem cobrado, Natália, qual o retorno disso para o nosso povo, para a nossa gente? Enfim, como a senhora avalia esses shows milionários em Maceió, em outros municípios? A gente sabe que é importante também, por outro lado, fomentar também outras estruturas culturais. Como é que você vê essa questão aqui em Maceió e nos outros municípios do estado? Veja, eu acho que existem 2 pontos bem importantes. Eu não sou contra a realização desses grandes eventos, nem aqui em Maceió, nem em outros municípios. Eu acho que existe um ponto que é a questão, por exemplo, aqui em Maceió, vou pegar Maceió como exemplo, tá? Se você for conversar com o trade turístico, se você for conversar com, sei lá, com a associação comercial, se você for conversar com o público, com as pessoas que lotam essas festividades, você vai ver que existe uma demanda para que isso aconteça. Eu não vou entrar no mérito de como esses recursos estão sendo investidos, nem nada disso. Eu estou falando da prática. Então, assim, sobretudo São João, que eu acho que é a baixa temporada, acho que para o setor hoteleiro, para os donos de bares e restaurantes, Maceió se consolidou, né, como um destino no São João. Então, assim, não sou contra sob esse aspecto. Qual é a minha crítica construtiva? E com todo respeito. Por que não reservar e priorizar alguns desses milhões para os artistas alagoanos? Por que não aproveitar um evento dessa magnitude para dar protagonismo aos artistas da terra, né? Ao nosso folclore, ao nosso artesanato,
tantos mestres e mestras, tantos grandes artistas que nós temos. Melina para ajudar. Também, claro, o governador Paulo Dantas sempre fala isso, estamos à disposição. E Maceió é um município como outro, e que a gente torce, quer e vamos trabalhar sempre para o desenvolvimento, né, para o crescimento. Uma ótima opção, por exemplo, descentralizar uma festa que é apenas no Jaraguá ali, colocar um ponto no Jacintinho, no Farol, no Eustáquio, no Benedito Mendes, e ali pulverizar, contemplar todo mundo, dar recurso público, dá não, né? Porque fortalece também essas comunidades, né? Não concentra tudo num lugar só, o comércio de cada espaço. O Uber, enfim, ali o camarada que vende churrasquinho, que vende uma cerveja, que vende uma batida, o camarada que leva uma mesinha para alugar naquele momento, enfim, você começa a girar a economia de todos os bairros. Com certeza, com certeza. Eu acho que seria muito importante que acontecesse isso. E, assim, acho que a festa tem que acontecer. Tá tudo bem na festa acontecer. Eu só acho que não dá para você colocar o Alok, adoro, entendeu? Mas, e preterir sei lá, o Tarcísio Vitorino, que é um cantor alagoano muito bom, entendeu? Ou um Geraldo Cardoso, perfeito, ou tantos outros talentos que nós temos aqui. Exatamente. Secretária, falando agora um pouquinho sobre política, a senhora que é do mundo político, claro, como é que você enxerga 2026? O senador Renan Calheiros anunciou em uma atividade na AMA que ele seria candidato à reeleição ao Senado da República, o Renan Filho, ministro, seria candidato ao governo. O Renan Filho, na semana passada, anunciou que seria candidato ao governo de Alagoas, numa atividade lá em Penedo. Como é que você vê essa movimentação do seu partido, do MDB? Como é que você vê essa predileção do MDB em lançar como pré-candidato o nome do Renan Filho para retomar ao Palácio República dos Palmares? Olha, eu acho que o nome do Renan Filho vem de forma muito natural pelo trabalho que ele fez, pelo trabalho que ele agora faz no Ministério, que é de excelência, né? Foi um grande governador, mudou a cara do governo do Estado de Alagoas, mudou os dados de inúmeras áreas, desde a segurança pública, passando pela educação, pela cultura e economia criativa, entre outras pastas. Foi um governador que fez história, que tem um legado. Então, naturalmente, um cara jovem, dinâmico, naturalmente é um nome muito forte que surge naturalmente. Você torce por retorno dele? Eu torço desde o início. Eu sou eleitora do Renan Filho desde que ele foi candidato a deputado federal. Eu era prefeita e ele era prefeito comigo, mas aí ele foi candidato, ele era prefeito comigo, né? Na mesma legislatura nós éramos prefeito, mas aí ele se afastou e foi candidato a deputado federal. Então eu já votava nele desde aí, né? E depois votei para governador, votei e por aí vai. Votávamos também já no senador Renan Calheiros, que é o maior líder político que esse estado conhece, inegavelmente. Um dos maiores políticos que esse país produziu. E, assim, sou torcedora, sou apoiadora, tanto do Renan Filho quanto do senador Renan. Melina, para a gente encerrar sua participação no dia de hoje aqui no MCZ Notícias, fala do seu principal legado no governo Renan Filho e seu principal legado no governo Paulo Dantas, à frente da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de Alagoas. Eita, pergunta difícil. Pergunta difícil. Nos dois, eu acho que no governo Renan Filho foi essa questão dos editais mesmo, né? Foi quando a gente retomou e desbravou ali. E o Renan Filho dizia uma frase que eu nunca esqueci e que eu concordo plenamente com ele. Ele dizia, Mel, ele, né, me chama de Mel, é meu apelido. Mel, Alagoas tem muitos problemas, mas não são os investimentos em arte e em cultura que vão inviabilizar os investimentos nas outras áreas. E sempre deu liberdade para que a gente estabelecesse os nossos projetos, sempre deu liberdade para que a gente construísse o nosso planejamento. Poucas vezes ele fez modificações, então isso foi muito importante. Assim como sempre segurou a peteca de manter só com recursos do Estado
os editais que aconteceram nos governos dele. O governador Paulo Dantas mantém isso até hoje, de forma muito correta, de forma muito respeitosa com a nossa cultura. E, assim, essa mudança que eu te falava da nomenclatura, que vai para além da nomenclatura, vai para a conscientização das pessoas. E eu acho que também nós faremos uma entrega no próximo ano que não posso dizer que hoje que vai ser o maior legado, né? Mas É uma grande expectativa. É uma grande expectativa que nós temos de entregar a reforma do Senarte, que é o Centro de Belas Artes de Alagoas. Maravilha. Que é um espaço belíssimo, que tem mais um teatro para entregar à comunidade alagoana, é um espaço com salas de balé, um espaço com salas de aula de diversas áreas de arte gratuitamente. Sai até o primeiro semestre, secretária? Não, sai no segundo semestre do próximo ano. Coisa boa. Mas É spoiler. É spoiler. Secretária Melina Freitas, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no MCZ Notícias. A gente quer fazer o convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para o nosso povo de Alagoas, que é tratar de cultura, é tratar de economia, é tratar do bem do nosso povo de modo geral. Quero agradecer a presença da minha companheira de bancada, Natália Barros, e deixar um espaço, secretária, para as suas considerações finais. Eu só quero agradecer realmente a vocês pelo espaço, pela boa conversa, e me coloco à disposição, não precisava nem convite, eu estou às ordens aí para retornar aqui. Estava dizendo a ele, Natália, que hoje é o meu primeiro dia de férias, mas eu abri exceção para vir aqui conversar com vocês. Abri essa exceção para vir conversar aqui com vocês, porque acho que é importante. Queria agradecer ao público que nos escuta, né? E fazer o convite, visitem os nossos espaços de cultura, os nossos museus, visitem as nossas redes sociais que vocês vão ter muito mais informação, que é o secult.al.gov.br. Mais uma vez, obrigado à secretária de Cultura aqui do Estado de Alagoas, Melina Freitas, e até o próximo MCZ Notícias. Tchau, tchau.